Boa tarde, meus amados irmãos. É com muito prazer que nessa hora eu entro na sua casa para transmitir uma mensagem da palavra de Deus e na certeza de que Deus irá falar melhor ao teu coração. Eu quero compartilhar com vocês nesta tarde em Gálatas capítulo 5, verso a partir do 16, que fala sobre as obras da carne. Eu quero que você medite nessa palavra, porque são palavras que farão uma grande diferença nas nossas vidas. Quando um dia sairmos dessa terra, o nosso espírito deixar o corpo, vai fazer uma grande diferença. Eu quero orar antes de iniciar a palavra. Senhor, bendito seja o teu nome, Deus de Israel, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Me encontro aqui nessa tarde, meu Deus, para transmitir a tua palavra, Senhor. Meu Deus, que o Senhor vai, Senhor, leva essa palavra onde eu não posso ir. Meu Deus, que essa palavra vai, Senhor, e que o teu Espírito, Senhor, venha o conduzir cada pessoa que ouvir esta palavra, Senhor, que possa se interessar em ler mais a tua palavra, examinar a tua palavra, porque sabemos que a tua palavra é uma palavra que liberta, que transforma o homem. Eu te peço, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém? Eu quero ler com vocês, a partir do verso de número 16, diz assim a palavra de Deus: digo, porém, andai em espírito, e não cumprirei a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e esses opõem-se uns ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são a prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, inulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídio, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdará o reino de Deus. Observamos, meus amados irmãos, que quem comete tais coisas não herda o reino de Deus. Às vezes a gente está brincando com a situação, mas é muito séria, porque segundo essas palavras, um dia nós vamos prestar conta diante de Deus. E são dias em que o homem não tem mais a oportunidade de retroceder, de voltar atrás, de se arrepender. Então hoje nós temos que começar a fazer as coisas como elas devem ser feitas de fato, porque a carne, nós vamos ver aqui as coisas da carne. O verso 16, conforme eu li, digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Observamos que há dois mundos, ou dois corpos, né? Nós somos espírito e corpo físico, e um se opõe ao outro, há uma luta, né? É uma luta contra você mesmo, porque você é um só, corpo e espírito está agregado em uma só pessoa, e há uma luta travada, a luta contra a carne, e a luta do espírito contra a carne e a carne contra o espírito. E isso acontece constantemente, né? E nós devemos fazer o quê?
Mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Observamos que quando nós somos guiados pelo Espírito de Deus, nós não estamos debaixo da lei. Mas quando nós somos guiados pelas obras da carne, nós estamos debaixo da lei. Por quê? Porque a carne faz aquilo que é pecado e é contra a lei de Deus e também contra a lei dos homens. Observamos aqui no verso 18, diz assim, olha, mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Observa, né, irmãos, que quando nós somos guiados pelo Espírito, nós não estamos debaixo da lei. O verso 19 diz, olha, porque as obras da carne, elas são manifestas, as quais são a prostituição, impureza e lascívia, né? A prostituição, elas são obra da carne. Impureza e lascívia. O que é lascívia? Lascívia, irmãos, são concupiscência dos olhos. A lascívia é a sensualidade, né? Existem várias formas de se manifestar a lascívia na nossa vida. A pessoa é sensual, a sensualidade dos olhos, da carne, desejos ardentes de pecar, de adulterar, de se prostituir. Então há uma manifestação maligna através do olhar do ser humano, né, que atrai o pecado, sensualidade nas roupas, né, que atrai, que faz com que as outras pessoas pequem. Também tudo isso é lascívia, é pecado, né, contra a nossa alma, contra a nossa vida. A idolatria e feitiçaria, tudo são coisas que a gente tem uma consciência do que é. Idolatria, irmãos, pode ser tudo aquilo que você idolatra, que você coloca como adoração, né? Até você idolatrar, adorar, colocar numa posição, sabe, em primeiro lugar na tua vida, seja um artista, uma pessoa famosa da mídia, ou uma imagem de escultura. Isso é idolatria, adorar aquilo que não é Deus, porque nós fomos criados para adorar exclusivamente a Deus e não a criatura, né? Deus nos fez para adorar exclusivamente a Ele e não adorar a criatura, né? Então nós vemos o seguinte: porfia é o que é a palavra porfia? Brigar por aquilo que não é teu. Sabe? Você criar insistir em uma coisa, querer brigar com aquilo pelaquilo que não é teu, e isso é uma competição, inveja, todas essas coisas, elas estão agregadas também, como diz aqui, olha, invejas, homicídio, bebedice, glutonaria, até a pessoa comer demais, como se parece que a comida tivesse acabado, irmãos, e coisas semelhantes a essas, aqui diz no verso 21, estas, acerca das quais eu vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então essas coisas nós temos que deixar: idolatria, feitiçaria, inimizade. Uma coisa curiosa que as pessoas que trabalham nessa área de feitiçaria são pessoas totalmente vulneráveis, medrosas, porque o diabo ele assusta, ele põe medo, e ele é o enganador. Não sabendo essas pessoas que quando elas partirem daqui, elas vão ser, assim como são aqui vítimas do diabo, elas vão ser muito mais lá, porque estão presas nas mãos dele. Mas Jesus veio para nos libertar das armadilhas do inimigo, dos laços do diabo. O diabo, se você se lançar na presença de Deus, o diabo não tem poder nenhum sobre você, não vai fazer nada contra você, porque você anda e é guiado pelo Espírito de Deus. Mas quem, irmão, pratica essas coisas não tem parte no reino de Deus. Fica consciente disso, né? Fica consciente disso. Jesus te ama, Ele quer salvar a tua alma. Deixa essas coisas, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, inulações, iras, peleja, dissensões. Essas coisas são coisas contra a carne, contra o Espírito de Deus. Amém?